Olá, eu sou Humberto Falcão, chair do C12 em Belo Horizonte, e eu estou aqui com Alexandre Vilela. Alexandre, se apresenta para nós, por favor. Primeiramente, obrigado por estar aqui participando desse podcast. É um orgulho para mim estar aqui com o Humberto e com o pessoal do C12 representando aqui. E meu nome é Alexandre Vilela, minha empresa é uma empresa chamada TK Solution, eu sou sócio-diretor dela. É uma empresa do ramo de montagem industrial que atua em mineração, siderurgia, energia, fertilizantes, e que eu tive um chamado de Deus, né, para poder estar participando do C12. E isso tem sido muito importante para mim. Bom estar com você, Alexandre. Assim, o que é o C12? Fala para nós o que é o C12 para você. O C12 para mim é uma forma de conseguir expressar, né, o nosso reino de Deus dentro da empresa. Porque no dia a dia você não consegue fazer isso. A gente não consegue na prática, ou a gente não enxerga, né? Eu pelo menos não enxergava antes, enxergava na minha vida pessoal, mas não que eu conseguiria colocar todo esse reino também dentro de uma empresa que possui outras pessoas, com outros mundos, outras cabeças. Então, isso realmente foi algo que o C12 me trouxe, sabe? Foi um chamado eu estar lá, e hoje eu consigo realmente, através até da sua orientação, inserir o reino dentro da minha empresa, e que vem sendo muito bem aceito. Alexandre, você sabe que é um privilégio, né, ter você com a gente na mesa do C12. Sim, o C12 é um fórum de empresários e CEOs cristãos que entendem que o nosso negócio é o nosso ministério, é uma visão ministerial, né? Deus nos chama para sermos agentes do reino dele, aonde estivermos, inclusive nos nossos negócios. E o tema que eu queria conversar com você hoje aqui, de forma assim, bem descontraída, que é inclusive um tema extraordinário, e ele é um tema que reflete realmente a personalidade de um cristão, é a generosidade. A palavra de Deus, ela fala no livro de Timóteo, nos ensina, né? Paulo ensinando a esse jovem pastor que era Timóteo, sobre os perigos da riqueza. E quando a gente conversa com empresários, né, via de regra, um dos riscos que a gente corre como um líder, como um empresário, é no acúmulo de riquezas. E lá na palavra de Deus ele fala, nos mostra a importância que é dos ricos serem ricos em doar, ricos em boas obras e ricos em generosidade. O que você pensa sobre generosidade? Humberto, primeiro que ser rico é estar próximo de Deus, no meu entendimento, não é nem questões materiais, né? Mas no nosso mundo nós precisamos produzir, e produzimos também dinheiro, que é um bem material, no final, que nos dá a possibilidade de adquirir bens materiais. Mas a questão da generosidade, pelo menos no meu entendimento, no meu histórico de vida, eu já tinha na minha vida pessoal uma certa generosidade. Eu já tinha o hábito de, essa pessoa aí você pode fazer uma doação, essa você não faz. Então eu já entendia que Deus ia me guiando nesse tipo de situação. Minha família também tem parte da minha família, alguns membros também possuem, né, essa generosidade, como em asilos, em doações para a própria PAI. Então eu já nasci vendo esse tipo de atitude, e de coração mesmo eu já fazia isso na minha vida, no dia a dia. E também na vida profissional, né, na parte de empresa, isso também já vem da veia nossa, o lado social. Então dentro da TK Solution a gente já sempre pratica, por exemplo, depende do módulo do negócio, né, como o negócio está se praticando, o local, a gente vê formas de poder estar ajudando. Então tem várias formas que a gente pode estar atuando aí nesse lado social, né, nesse lado social de generosidade. O grande ponto, assim, Alexandre, um dos pontos que Paulo aborda ali nesse texto com relação a isso é o seguinte: um dos perigos que a riqueza traz é quando a pessoa coloca na riqueza, no patrimônio, a sua segurança.
e não em Deus. Então esse é um dos riscos que todo mundo vive, né? De se achar suficiente em determinados momentos da vida e de que eu posso tudo porque eu alcancei prosperidade, porque minha empresa cresce, e se esquece e não presta atenção em algo que Deus chama atenção de uma forma muito clara, que são os perigos da riqueza, que trazem uma das coisas que é o quê? De nós acharmos que nós não temos que confiar em Deus e que tudo aquilo que a gente recebe não provém de Deus, provém do nosso esforço, do nosso trabalho. E é um erro. Deus nos ensina que tudo vem de Deus. Tudo provém. A Bíblia fala que Ele é o Senhor de todo ouro, toda prata e dá a quem Ele deseja dar. E uma coisa importante que Ele ensina com relação à generosidade é que a generosidade é uma disciplina para mostrar para a gente e nos ensinar que a gente tem que confiar em Deus. E que quanto mais generoso a gente vai sendo, mais o nosso coração se torna, mais a gente vai se tornando uma pessoa que entende que a gente não é feito para ser represa, para acumular riqueza. Diferente do que a gente vê aí nesse mundo, né? De as pessoas querendo cada vez ter mais, ter mais, ter mais. Mas que Deus nos chama para sermos canais. Canais é o quê? Uma mangueira que recebe de Deus e distribui. O que você pensa sobre isso que eu falei? Ô, Humberto, tanto que é bom você ter um ato de generosidade, a sensação desse ato de generosidade. O que você me diz disso? Você não se sente satisfeito quando você tem um ato desse? A Bíblia diz que é melhor é dar do que receber, né? Com certeza, é a mesma coisa de servir o outro. Então, quando você tem a possibilidade de ajudar uma pessoa, fazer uma boa ação, de estar praticando bem, isso é gratificante, eu entendo dessa forma. E fazendo isso através da minha empresa, eu também consigo impactar e deixar com que outras pessoas visualizem esse tipo de ação. Então, essa é a finalidade. E o C12 também tem, além disso, me guiado em outras ações, né, do reino de Deus que tem surtido efeito dentro da empresa. Não é só a questão da generosidade. A generosidade é o nosso tema aqui, mas é algo que realmente já é uma prática assim, que todo mundo tem que fazer. Para mim tem que estar no coração. Você tem, assim, sei lá, gostaria de trazer algum exemplo da generosidade pessoal, vida pessoal sua, alguma prática? Pessoal, vamos falar assim, eu tento passar isso muito para meus filhos. Esses dias mesmo eu estava levando ele na escola e perguntei para ele, você ganha R$200 de mesada? Beleza, aí o que Deus falou no seu ouvido agora para você doar desses R$200? Falou, pai, eu já gastei tudo esse mês. Falei, não, então vamos falar para o próximo mês. Quanto que você conseguiria estar doando? Aí ele falou, 50. Não, beleza, então Deus te falou R$50. Então nós vamos ali fazer essa doação, ou escolher uma pessoa que também vai ser do seu sentimento, da palavra de Deus em você, e nós vamos, um dia que a gente estiver andando aí de carro, surgir a oportunidade, nós vamos fazer isso. E mesma coisa eu vou fazer. Lembra que a gente combinou de eu estar doando R$500? Nós vamos fazer a mesma coisa. Então, eu quero passar da minha pessoa para os meus filhos essa generosidade. Não só em fazer esse tipo de ação, mas fazer outro, estar vendo sempre que eu estou ajudando os outros, auxiliando eles até entender, né, porque eles são jovens, a Gabriela tem 13 anos e o Bruno tem 11, então realmente estão numa idade da gente estar passando essas mensagens, sabe? Que é o exemplo. Exatamente. Eu acho que isso aí tem que... O exemplo arrasta, né? Arrasta, é o legado, né? E você percebe o seguinte, que até mais do que, além do que mostrar para os filhos que você deve fazer o bem com aquilo que Deus te dá, mas partir de uma premissa, que o que a gente tem vem de Deus. Exatamente. É fruto de um trabalho, de um esforço, é a forma que Deus usa, mas provém de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus e então, tudo vem de Deus. Então, se você tem isso e está doando isso, é de Deus. Você está doando aquilo que é dele. Que te deram. É a ideia Foi ele que te deu. É a ideia de mordomia, né? Exatamente. Nós somos mordomos, que é aquilo que traz a gente ao C12, né? A ideia de que nossa empresa não é nossa, mas Deus nos colocou como o principal chefe ali, o líder, o mordomo, para fazer o melhor que a gente pode. E essa visão tem mudado muito em mim depois do C12. Realmente você começa a enxergar de uma forma diferente esse tipo de ação, não só outras que a gente vem
todo mês conversando, e nós, no caso aqui, que a gente tem um acesso direto, né, como amigos, então essa mensagem que você nos passa tem realmente apoiado em nossos negócios. Agora você vê a importância da gente agir como um servo de Deus em todas as áreas. Deus, ele fica de olho com aqueles 10%, 20% que a gente usa para generosidade, mas ele está muito interessado no 100% que ele coloca diante de você, né? Do 100% que ele te dá, ou seja, seus negócios, sua renda, ele quer saber o que você faz com isso tudo. E às vezes a gente acha, não, Deus está preocupado só se eu fiz minha contribuição. Não é bem assim, né? Ele está muito mais interessado no seu todo. Exatamente, com certeza. E aí, Alexandre, nessa perspectiva, a gente pode abordar um outro ponto da generosidade, que é a generosidade através da nossa empresa. Por exemplo, a TK. Quantas formas existem, além da forma financeira, né, de dar uma parte do resultado, ou um resultado seu. Além disso, tantas outras coisas que a TK pode fazer para demonstrar a generosidade, para fazer o bem. Você já me contou uma vez uma história que eu achei sensacional, né, de um empreendimento que você estava, a da velhinha na janela. Fala para nós aí dessa situação aí. Então, essa daí a gente estava fazendo uma obra na Bahia, em União Baiana, que é um distrito, na cidade de Itagimirim. E no trajeto para a obra, que era um trajeto até longo, tinha 20 quilômetros de estrada de terra, logo na hora que chegava na mineradora, tinha uma comunidade chamada União Baiana. E eu passava todo dia, aquela comunidade bem simples mesmo, rural, né, que você vê tudo chão batido, poucas casas, bem humilde. Aí tinha um terreno assim meio desorganizado, com uma árvore no meio, tipo um quarteirãozinho pequeno. Aí eu cheguei e via, toda vez eu passava lá, tinha uma velhinha na janela, parecia aquelas namoradeiras, né? Aí eu peguei e falei, vou lá conversar com ela. Passei ali, parei o carro, falei, olá, minha senhora, tudo bem? Então, estou passando aqui todo dia, você sempre está aí na janela, como é que você chama? Ela me falou o nome, hoje eu não estou lembrado aqui agora, mas eu falei, o que você gostaria aqui de melhorias em União Baiana? Ela falou, esse espaço aqui em frente à minha casa, não sei o que, eu queria tanto que ele fosse arborizado, porque realmente era muita terra, sabe, uma terra bem pesada, aquele chão duro de terra. Aí eu fiquei com isso na cabeça, aí eu peguei e falei, eu vou fazer, que cabe uma praça aqui. Aí eu, através do cliente e também de outros parceiros terceirizados, eu reuni esse pessoal e a gente acordou, conversou também com um órgão público responsável e acordou em fazer algo sustentável, que seria uma praça para a comunidade. Então desenvolvemos um projeto, um forneceu material, o outro forneceu mão de obra, o outro forneceu utensílios lá que precisam para a praça, e a gente conseguiu fazer essa praça que ficou muito bonita e teve, vamos falar assim, só elogios, sabe? E você vê o impacto que causa. Depois eu passei lá para conversar com ela, ela agradeceu, e esse legado sustentável, essa generosidade nesse formato, né, tem que ser coletivo, né? Coletivo tem que ser de forma sustentável. Não adianta eu ir lá, executar o serviço, virar as costas e ir embora. Você tem que deixar um legado, você tem que deixar algo sustentável para a comunidade. Nesse caso, não é o dinheiro que faz, e sim as ações, né, para deixar uma praça. Porque muitas vezes, né, o empresário ou as pessoas imaginem generosidades individuais. Claro, tem que acontecer. E quando vem para o lado empresarial, o que a empresa pode doar de recurso financeiro? Mas quando a gente vê o leque de oportunidades que uma empresa tem de doar ativos e instrumentos que ela tem, esse é um exemplo clássico seu. Você usou sua capacidade de gestão, sua percepção de necessidade, chegou nos seus parceiros e falou assim, vamos fazer essa praça. A turma topou, a partir de uma iniciativa sua, Exato. E certamente mudou a história daquele ambiente. Você vê ali, né? que deu um outro, coloriu o ambiente, que ele não era tão colorido. Deu vida, deu mais vida. E não só essa forma sustentável, né, de construir praça, mas tem outras diversas formas que você tem a possibilidade de ajudar. No final de obra, geralmente, a desmobilização de alguns itens novos até.
muito... Tipo o quê? camas, computadores. Então eu sempre pego parte desse material que sobrou desses ativos e a gente, no local, escolhe um órgão, um local de menores, né? Uma instituição de menores, ou até a própria PAI, para poder fazer essa doação. E é sempre muito bem-vinda. Sabe, até para as pessoas, não, eu gostei daquela comunidade ali, daquele pessoal, vi que eles não têm uma cama boa, não têm um sofá, mal tem uma televisão, vou fazer. Já é uma prática da TK esse tipo de atuação, né? Já é, isso aí já está bem na nossa cultura organizacional, essa responsabilidade social. E também há outras formas, né, que nem as formas que a gente consegue através de incentivos fiscais. Hoje a gente, por exemplo, é associado do Manudal aqui em Belo Horizonte, que é muito conhecido, o Instituto Manudal, do Leonardo Gontijo, que tem o Dudu do Cavaco, né? Que ele o irmão dele tem um síndrome de Down, é uma história muito bonita. E hoje, até ultimamente, eu fiz umas pesquisas, e um que me tocou muito, eu posso até estar errando o nome aqui, mas ele chama, acho que é Pronan, que é da oncologia. Então você poderia pegar, por exemplo, 1% do seu imposto de renda, né? Apurado no final do exercício, e está doando isso para um hospital oncológico. Também tem o de PCD, mas esse de oncologia é algo que me toca muito. Então esse é o próximo que eu vou aí me cadastrar e poder estar ajudando. É um que toca bastante. E essa é uma prática importante que eu vejo, Alexandre, não só para a TK fazer, mas para ela divulgar para que outras empresas, a partir do exemplo seu, também comecem a fazer. Porque eu creio que um dos chamados que o cristão tem, uma empresa gerida na perspectiva cristã, é de influenciar e levar pelo exemplo, né? Maus exemplos de empresas tem um monte, mas a empresa que traz um bom exemplo, você tem que divulgar, você tem que entrar no seu mercado, até o seu concorrente ver a postura que você tem, né? E essa ideia de deixar o local que você chegou para executar uma atividade melhor do que o que você encontrou. Isso é muito tem importante. Que ser uma prática, né? É uma cultura. E isso é de extrema importância. A gente não pode chegar lá e ser um passageiro, né? Chega, passa, tal, vira as costas e vai embora. Não pode ser assim. Você tem que fazer a sua parte. E é isso que você falou, deixar o local melhor do que eu encontrei. Exatamente. E foi isso que a gente fez nesse caso. Importante registrar isso, cara, e divulgar para que isso abra os olhos de outros empresários, né? De ramos até similares ou diferentes, para que ajam dessa forma também. Eu gosto muito também depende da modalidade, né, que a gente consegue praticar, mas o voluntariado dos funcionários também é importante. A gente faz campanha de agasalhos, Dia das Crianças, o ano passado, foi numa casa Lucas, mas na qual moram crianças, né, estão lá, é um lar na qual crianças que tiveram problemas, né, com os pais, né, que foram retirados dos seus pais. Então a gente foi lá e fez algumas doações de brinquedos, puxei o pessoal do escritório, eu fui juntamente com o pessoal do escritório lá entregar, conheci a história desse lar, sabe, o nome é lar, é a creche, né, creche, e, cara, eu fiquei fascinado. Realmente você fica, assim, você tem uma vida boa demais. Você tem que ajudar mesmo, isso aí é seu papel ajudar, servir. Você está numa posição que você tem que fazer isso. É isso mesmo. A história é essa. E é um privilégio para nós cristãos, né, participar dessa boa obra, né? É uma disciplina que Deus nos chama a fazer. E é o que a gente quer fazer aqui, através do C12, né? Estimular empresários a terem uma vida real mesmo nessa perspectiva, né? Que ao Senhor pertence todo o ouro, toda a prata, e aquilo que Ele coloca nas nossas mãos para fazer, a gente tem que fazer o melhor, ser o melhor gestor possível e abençoar as pessoas. Jesus morreu pelas pessoas. E nós estamos aqui exatamente para abençoar essas pessoas também. E ter essa oportunidade de experimentar essa maravilha que é sentir essa alegria de ser alguém que doou, né? Todo mundo quer receber, né? Mas na hora que você começa a ser aquele que doa, você percebe que doar é bem melhor. Doar é bem melhor. É muito melhor. A sensação realmente gratificante. Isso você tem que praticar. É algo muito humano, né? Eu entendo dessa forma. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Humberto. O que você notou
TK Solution e no Alexandre, depois que não só eu, mas minha instituição ficou parte do C12? Alexandre, assim, o que eu posso te dizer, cara, que é extremamente admirável quando a gente vê um CEO, um empresário, uma pessoa que cresce do ponto de vista empresarial, chegar num momento da vida e falar assim, não, é tudo de Deus. Eu tenho certeza que minha vida pertence a Deus e tudo o que eu tenho é de Deus e vem de Deus. Porque não é uma prática, até mesmo no mundo cristão, todos terem essa convicção de que Deus é o Senhor, inclusive, dos nossos negócios. Então, assim, eu vejo de forma admirável, né? Deus transformando, eu tive a oportunidade de viver momentos com você, né? De ver Deus transformando sua vida, e quando eu vejo o seu entusiasmo, não, a TK tem que ser alinhada, e as visitas que eu já fiz lá, e os seus sócios e parceiros, não, Alexandre está mudando missão, visão, aqui, agora é assim, assado. Falo, uau, como que Deus transforma o coração. E Deus transforma o coração e a mente mesmo. Não dá para você aceitar certas atitudes que você tinha antes. E quando você tem essa convicção, né, cara, de que tudo pertence ao Senhor, minha vida pertence a Ele, eu quero que Ele seja o Senhor dos meus negócios, eu te falo que eu vejo isso, cara, com maravilha, né, vendo como que Deus transforma. Assim como tem visto na vida de outros empresários, né. Então, assim, a TK realmente já é um exemplo de caminhada nisso. Vejo um horizonte, assim, muito bom, nesse sentido de que Deus é o Senhor ali. E, cara, ouvindo esse seu testemunho de exemplo de solidariedade com a comunidade ali, dessa gentileza com essa senhorinha que você conta na janela, já parou para pensar, cara, quantas obras você tem para fazer ainda, quantas oportunidades Deus vai dar para vocês de fazerem o bem, de levarem a mensagem do Evangelho, de além de fazer uma melhoria de engenharia, de botar cor, levar até mesmo a mensagem da eternidade ali, apresentar Jesus através de algumas ações ministeriais. Eu sei até que você tem uma, que você já me mostrou o vídeo lá, conta um pouquinho dessa isso é muito interessante. Do seu funcionário pastor lá que faz Isso aí, na verdade, é uma falta de percepção até minha antes do C12, porque toda obra, uma obra de 300, 400, 500 pessoas, você tem bastante cristãos. Então, geralmente, no horário do almoço, eles se reúnem e fazem as orações. E eu indo na obra, na correria do dia a dia, tal, visitando obra, passa, às vezes não dava atenção. Depois do C12, eu comecei a observar e realmente ver o tanto que é bonito aquilo ali, o tanto que transforma, o tanto de pessoas que participam e prestam atenção, que dão valor naquilo. Então o que eu fiz? Vamos logo ver quem são os pastores, né? Esses líderes aí. No horário de almoço, para favor identificar, vamos dar uma olhada e criar um ambiente melhor para eles procederem com a oração, sabe? Eu acho que para falar sobre Deus, né? Passar a mensagem de Deus. Então isso aí, depois do C12, realmente a gente se organizou. E dentro do nosso escritório aqui corporativo, né, da nossa matriz, a gente também teve até agora, uns dias atrás, um evento lá, uma confraternização, na qual o diretor comercial, o André, fez a oração, sabe? Então o pessoal vê com bons olhos, até quem não é praticante, né, não é cristão, ou até quem mas não é tão praticante, não conhece tanto a palavra de Deus, mas você vê o tanto que é bem aceito, né? O Deus é bem aceito em qualquer lugar, é dele tudo, então isso aí é natural. Você vê que o coração, né, o amor de Cristo molda o ambiente. E uma coisa que sempre a gente ouve falar que é difícil demais, é quase impossível mudar a cultura de uma empresa. E você vê que não, né? Quando você quer uma cultura cristã na empresa, se os líderes falarem assim, ela vai ser e forem o exemplo arrasta e a cultura vai entrar a partir de diversas ferramentas, através de atitudes, né, que se tem, e é uma oportunidade que a empresa tem de levar a mensagem do Evangelho, né, através da sua vida mesmo empresarial, né. O dedo cirúrgico de Deus vai te dando os caminhos, pode ficar tranquilo quanto a isso aí.
Se é para fazer a palavra dele, isso daí vai igual água. Alexandre, é bacana demais, é um privilégio, cara, ter você na mesa do C12, ter você como membro, e eu não tenho dúvida de que Deus é quem traz a gente nesse momento, né? Não existe acaso. O momento dele, né, de tornar um chat, de tornar um membro C12, a gente está conversando, é bênção. E meu desejo é que quem, né, puder escutar e tiver, né, sendo tocado por Deus para ter essa visão de negócio como ministério, porque o fundador do C12, ele falou um negócio, ele montou o C12 a partir de uma fala de um pastor. O nome dele? O Buck Jacobs. O Buck Jacobs. E o pastor, o Billy Graham, falou na década, final de 80 e início de 90, que ele entendia que haveria um crescer muito grande de avanço do evangelho através das empresas, até mais do que pelas igrejas. Por quê? Por causa do tempo que um empresário cristão tem com seus funcionários, com seus parceiros, com seus clientes, ser muito maior do que nas igrejas, né? E realmente a gente vê isso acontecendo, um mover de Deus no mundo dos negócios, movendo empresas, empresários, para levarem a mensagem do evangelho através disso. E a gente só pode ver mesmo, é Deus fazendo isso acontecer, a gente não quer ficar de fora, né? Não, com certeza, e eu fico sempre esperando, essa semana tem C12, é tão bom estar lá, né? Com a nossa turma, conversando, realmente é um momento ali de você refletir, de trocar ideia com os irmãos e evoluir espiritualmente. Sim. Tem algum outro ponto que você queria deixar para nós, Alexandre? Alguma mensagem para alguém que estiver nos ouvindo e com relação a essa visão de negócio como ministério e também com relação a esse tema de abrir mesmo o coração, abrir o bolso, abrir a generosidade, não só o dinheiro, mas também os ativos, os instrumentos da sua empresa? Não, isso na minha visão, né, não é questão de ser nenhum recado, isso eu acho que é uma obrigação a gente fazer, praticar. Existem tantas formas de se fazer isso até sem doer no bolso, né, vamos falar assim. Então a generosidade deve ser uma prática já do próprio ser humano, isso aí não tem nem que pensar, tem que fazer, tem que servir. Então se quiserem alguns conselhos, podem nos procurar, né, Humberto? A gente tem várias formas de se fazer isso, mas é muito gratificante. Isso mesmo. Aqui, eu queria terminar, né, deixando para você e para quem for nos ouvir, estiver nos ouvindo aí, o que a palavra de Deus fala exatamente em Timóteo, né? 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então, jamais deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. E Deus tudo nos proporciona para o nosso prazer. Confie em Deus, descanse em Deus no seu negócio, tenha paz, seja generoso, faça aquilo que Deus realmente soprou para você ali, atue, abençoe a pessoa, faça o bem. Use a sua empresa, o seu negócio para fazer o bem e não para promover o mal. Pense bem, né, nos momentos que você tiver determinada atividade igual a sua. Eu estou num município, fazendo um trabalho que vai explorar alguma determinada riqueza do município. Deixe riqueza ali, melhore as condições daquelas pessoas que vão continuar naquele município. Faça isso, entendendo que vocês vão estar servindo as pessoas, mas principalmente a Deus. Pense no próximo. Que é o Senhor de todas as coisas. Isso, pense no próximo. Visão 360, não basta só ir reto. Isso mesmo. Que Deus nos abençoe. Cara, privilégio estar com você. Tamo junto. Privilégio de conhecer e estarmos juntos nessa obra. Que Deus nos abençoe.